Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Dani Guilherme e sejam bem-vindos ao Descomplicando a Matemática. Gente, hoje eu vou falar sobre os poliedros de Platão. Nossa, esse nome parece muito confuso, mas é bem tranquilo. Vamos lá. Eu dou aula no Colégio Militar de Matemática, né, para alguns alunos, e eu dou aula para todas as 7ª séries. Pensando nisso, quando a gente estava estudando poliedros, eu desenvolvi um trabalho com eles, para eles montarem os poliedros de Platão, para a gente conseguir ver na prática como que isso funciona. Por isso eu trouxe alguns desses poliedros de alguns alunos muito queridos, todos são queridos, mas eu trouxe alguns porque assim, eu não ia conseguir trazer o de todos, bem que eu gostaria. Mas vai ficar assim uma didática bem mais fácil da gente entender. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que são os poliedros, né? Quem são esses poliedros? Olha, os poliedros, eles são figuras 2D. Como assim, professora? Ele não tem fundo. Por exemplo, se você só pegar um triângulo, ou desenhar um quadrado, você não precisa desenhar o volume dele. Ele é só um triângulo e só um quadrado. Mas, por exemplo, um cubo, se a gente já pega um quadrado e já consegue colocar um volume, ele se torna um cubo, sendo assim uma figura 3D. Entenderam a diferença? Pois é, os poliedros, eles são figuras 3D, ou seja, eles têm sim o volume, porém eles são formados, ou seja, as faces, a carinha dele são poligonais, são figuras 2D. Para ficar mais fácil, eu trouxe então os poliedros de Platão, tá? Além disso, os poliedros, eles têm todas as faces planas, eles não podem fazer curva. Então aqui a gente já exclui as esferas, os cones, já excluímos também os cilindros, tá? Os poliedros de Platão, eles têm esse nome porque Platão foi um filósofo matemático grego muito tempo atrás e ele conseguiu visualizar que existem alguns poliedros que são diferentes. Primeiro, todas as faces são iguais, as faces, ou seja, se um poliedro ele for um triângulo, todos são triângulos. Se um poliedro for um quadradinho, todos são quadradinhos. Entendeu? As faces, diferente, por exemplo, de uma pirâmide de base retangular. A base da pirâmide é um retângulo e aqui ela se desenvolve como um triângulo. Ela já não é um poliedro de Platão, por exemplo, ok? Outra característica também. O número, nós temos as arestas. Eu vou ter que mostrar aqui através desse primeiro poliedro aqui. Inclusive esse aqui foi da minha aluna Fernanda que fez. E, bom, eu tenho da Fernanda, eu tenho aqui o poliedro da Ana Carolina, que estão muito bem feitinhos. Então, olha só, aqui eu tenho essa outra característica dos poliedros de Platão. Esse aqui é o vértice, tá? Que é exatamente o ponto de encontro das arestas. Onde cada aresta encontra, a gente tem então o vértice. Nos poliedros de Platão, a quantidade de aresta que sai aqui nesse vértice, elas são iguais em todos os pontos. Esse aqui, por exemplo, quando eu pego aqui, a gente está enxergando, ó, que sai 3 arestas. Se eu pegar desse outro lado, também sai 3 arestas. Se eu pegar aqui do outro lado, também sai 3 arestas, sendo uma característica, então, do poliedro de Platão. Então tá, vamos começar. Eu trouxe aqui o primeiro poliedro de Platão, que é um tetraedro. Por que tetraedro, professora? Porque ele tem 4 faces, ó. 1, 2, 3, embaixo 4. E essas faces, ela tem a carinha de um triângulo, ou seja, a face poligonal 2D é em formato de um triângulo. Aqui em cima nós temos os vértices. Essa figura tem, ó, 1, 2, 3, 4 vértices. Agora vamos contar a quantidade de aresta. A aresta eu falo que é o A e esse aqui é a aresta. E o vértice seria esse em ponto de encontro aqui. Então aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 arestas, tá? Então aqui eu tenho este poliedro, este também, poliedro de Platão. Aliás, esse que é o tetraedro. E mostrando aqui mais um tetraedro. Lembrando que foram todos feitos pelos meus alunos do Colégio Militar e assim, ficou muito bonito, tá? Então esse é o primeiro, é o tetraedro. Não deixa de gravar esse nome, tetraedro. Eu vou explicar aqui certinho uma forma da gente não esquecer esses nomes e também lembrar como que a gente coloca essa face poligonal. O outro tetraedro nosso é o hexaedro. Eu vou, assim, tem a explicação aqui, mas eu já tô adiantando já. Pra gente lembrar esse nome, é só lembrar da palavra TOD. Só que é T-H-O-D-I, tá? É diferente. E aí a gente coloca, o primeiro então é o tetraedro, o segundo é o H, que é o hexaedro. O hexaedro, ele tem 6 lados.
Eu trouxe aqui alguns hexaedros aqui. Eu tenho da Letícia Souza, da Samara, da Ana Clara. Ixi, gente, é tanto, porque assim, a ideia era trazer só um, mas eles ficaram tão lindos que eu trouxe o de todo mundo. Então esse aqui é o hexaedro, o da Samara, tem o da Fernanda também. Eu vou pegar aqui o da Letícia, pra gente poder olhar. Mas, ó, esse aqui, vocês já entenderam a carinha dele, né? Ó, a face poligonal dele é um quadrado e eles são formados por 6 lados. Aqui eu tenho 6 lados. Esse aqui eu vou usar de modelo, 6 lados. Aqui eu tenho 6 lados. Esse aqui ficou tão legal que ela colocou exatamente a descrição do que é aresta, que é poliedro de Platão. Eu tenho aqui mais Nike, essa pessoa que gosta bastante de esporte. Eu tenho aqui cheio de nuvenzinhas, bem legal. Bom, então pensando nisso, eu vou pegar aqui o hexaedro. Ele tem 6 lados poligonais, planas, tá vendo? Por isso que é tetraedro, é 3D, tá vendo? 3D. Eles são planos, nenhum tem curva, né? Aqui a gente consegue quantificar o número de vértices e o número de arestas. Muito bem. Bom, então, do TOD, T-H-O. O O é o octaedro. Eu peguei da Maria Eduarda, da Raíssa, da Gabriela, do José Guilherme. Gente, se eu esqueci o nome de alguém, vocês me perdoam. Olha que legal a carinha do octaedro. Parece um balãozinho de São João. Então, esse aqui, gente, são os octaedros. Eles têm a face o quê? A face poligonal triangular, tá vendo? Aqui é a carinha do triângulo. E ele tem 8 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces. Então, gente, balãozinho de São João, ó, se vocês quiserem fazer depois, aconselho para vocês conseguirem enxergar os octaedros, tá vendo? Eles têm 8 faces. Então, T-H-O... Opa, desfocou. Aí, T-H-O-D. D é o... Ai, tem mais um octaedro que ficou lindo. Esse aqui, se eu não me engano, é o do... Felipe. Não lembro de quem é. Mas eu amei, tá? Amei. Tá aqui. Mostrado. Tem esse também. Tem outro octaedro aqui, gente. Eu não poderia deixar de mostrar, mas são vários. Eu adorei o trabalho de vocês. E o próximo é o dodecaedro. O dodecaedro, ele é um pouquinho até mais difícil da gente montar ele. Até tem um lindo aqui. Deixa eu ver se eu lembro quem que é. O dodecaedro... Não lembro de quem são. Enfim... Eles são 12, tem que lembrar ó, a diferença. Decaedros são 10. Dodecaedros são 12 faces, tudo pregadinho. Tem 12. Se a gente contar aqui, vão ser exatamente 12. E cada face, ela tem o formato de um polígono. Lembrando, qual que seria desse aqui? É um pentágono. Por que pentágono? Porque ele tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 12 pentágonos aqui, tudo pregadinho. Tem esse... Pena que amassou, mas eu achei ele tão lindo. E esse aqui também, deu uma amassadinha. Mas a ideia... Então, esses são os dodecaedro. 12 lados, tá? Bom, e para finalizar, o icosaedro. O icosaedro, gente, ele tem 20 faces, 20 coisinhas, tudo pregadinha. Qual é a cara dessa face? Triângulos. Então, eu tenho aqui, deixa eu lembrar. Ai, eu já perdi já. Esses são os... Esse aqui eu acho que é o da Samara. Tá lindo também, ó. Esse aqui são, então, os icosaedros, ou seja, eles têm 20 faces poligonais. Lembrando, então, das características dos poliedros. São faces 3D e são todos planos. Tudo plano, nenhum faz curva, tá? E lembrando agora dos poliedros de Platão. Todas as faces são iguais. Se eu tenho um triângulo, eu tenho vários triângulos. Se eu tenho, por exemplo, um quadrado, eu tenho vários quadrados. Eles não são diferentes. E outra coisa, o número de aresta que sai do vértice, é o mesmo para todos os vértices, tem que ser iguaizinhos, tá? E lembrando que existe uma relação de Euler, é uma formulazinha que eu vou falar agorinha,
que é vamos fazer almoço para 2. Então, é face, né? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. A gente usa bastante isso, inclusive no ensino médio, mas eu já estou adiantando para os alunos aqui do 7º ano, tá? E é isso. Agora olhem o restante da explicação. Vamos falar sobre os poliedros de Platão. Nós sabemos que são apenas 5 poliedros de Platão, diferente dos outros tipos de poliedros que são vários. Esses aqui, eles têm características bastante específicas, como já foi dito anteriormente. Primeira coisa que a gente consegue identificar, que eles têm faces, tá vendo? Que é essa partezinha aqui da frente. Por exemplo, essa face aqui, ela tem o formato de um triângulo, essa primeira face tem o formato de um quadrado, essa aqui tem o formato também de um triângulo, aqui de outro triângulo e esse aqui de um pentágono, ou seja, tem 5 lados. Pensando nisso, eu vou escrever aqui para vocês, para a gente relembrar então, que são faces poligonais, ou seja, são figuras 2D. Vocês lembram, gente, que as figuras 2D são aquelas figuras que não têm volume, né? Por exemplo, aqui a gente só consegue enxergar se a gente pegar só a face, é só o triângulo mesmo, ele não tem aqui, a face dele, ela não é uma figura 3D. Já o poliedro, que é a figura inteira, já é uma figura 3D. Então, são 5 poliedros de Platão. Deixa eu só organizar aqui para a gente colocar o nome dos 5 poliedros de Platão de tal forma que a gente não esqueça. Esse primeiro poliedro de Platão aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho, vocês estão lembrados dele, né? Esse aqui é o tetraedro. Sabe que de vez em quando escapa a minha caneta. Tetraedro, ou seja, ele é formado por 4 faces. Muito bem. Só lembrar quando o Brasil venceu 4 vezes, o povo gritava, é tetra, é tetra. Pois é, 4 faces. Essas faces aqui a gente está vendo que são faces em formato de triângulo, né? Então, esse é o tetraedro. Depois, a gente tem essa segunda figura de Platão aqui, que é o hexaedro. O hexaedro, a gente tem que lembrar que ele tem 6 faces poligonais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com fundo. Ótimo. E este próximo aqui, vocês estão lembrados dele? Ele tem 8 lados, então é o octaedro. Minha caneta sempre escapa, mas tá bom. O octaedro, isso que é um A, tá, gente? Com fé, isso que é um A. O octaedro tem 8 faces. Beleza. Depois dele, quem que é? É este aqui. Na verdade, esse aqui é o dodecaedro. Dodecaedro. O dodecaedro, ele tem 12 faces. 12 faces. Qual o formato de cada face? Um pentágono. Vocês estão vendo aqui que é uma figurinha de 5 lados. E para finalizar, a gente tem o icosaedro. Icosaedro. O icosaedro, gente, é uma figura de 20 faces. Beleza. Pra gente não esquecer, eu sei que são nomes que a gente não tem, assim, muita familiaridade, não são nomes muito comuns. Então, existe uma forma da gente lembrar desses nomes, que é através da palavra TOD. Vocês estão lembrados, né? Mas é um TOD que escreve diferente, ó. TODI. Isso. Então, ó, T de tetraedro, H de hexaedro, O de octaedro, D de dodecaedro e I de icosaedro. E para a gente não esquecer qual é o tipo de face que cada um tem, a gente vai fazer um joguinho aqui, que é aqui no T eu vou escrever 3, depois eu escrevo 3, 3, 4, 5. Como assim, professora? Isso aqui significa
que são as faces poligonais. Poligonais. Ai, toda hora escapa, gente, mas tá dando pra acompanhar, né? Ou seja, o T, então eu vou marcar aqui de amarelo. O T, que é o primeirinho, ele é um tetraedro, ou seja, tem 4 faces pregadinhas nele, no formato de um polígono de 3 lados. O polígono de 3 lados, gente, só pode ser um triângulo aqui, ó. É esse aqui, tá vendo? Essa é a face triangular. O O, ou seja, do octaedro, também é quem? Aqui, ó, um triângulo. E o I, do icosaedro, são 20 o quê? 20 triângulos também, tá vendo? Já o H, do hexaedro, eles são 4 o quê? 4 quadradinhos, tudo pregadinho no outro. E para finalizar, o dodecaedro, que são pentágonos. Nós temos 12 pentágonos, ó, isso aqui tudo é pentágono, ou seja, ele tem 5 lados. Bom, assim, gente, a gente não vai esquecer quais são os nomes dos 5 poliedros de Platão. Lembrando também da fórmula de Euler, que a gente consegue calcular o número de faces, vértices e arestas. Lembram que é... Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. A gente tem aqui, ó. Ai, pequeno erro técnico. Vamos fazer, que é um F. Ai, gente. Vamos fazer almoço para 2, mais 2. Vértice é igual a face, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vamos fazer almoço para 2. Finalizando assim os nossos poliedros de Platão. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Meu grande desafio é fazer você gostar de matemática, ver que é bem facinho, tá? Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. E um beijo!